Deixa eu passar para vocês um pouco dessa minha percepção aqui no Bitcoin, o que está acontecendo aqui. Na visão geral, a gente tá seguindo o mesmo padrão que a gente vem falando, né? A gente entrou nessa tendência aqui e estamos seguindo. Teve até um momento aqui que a gente chegou a romper, mas é como eu falei, as LTBs elas não são uma linha específica, né? Ela é toda uma região. Então isso aqui ainda não configura um rompimento. Até porque nesses momentos aqui a gente até teve alguns momentos de alto volume, né? Mas no conjunto em geral aqui, ó, teve muitos momentos também que a gente teve muito menos da metade de volume. Então isso não se configura como um rompimento nem nada assim. E aí depois disso aqui a gente reentrou aqui para nossa linha, né? E continuou subindo. A gente fez o nosso toque aqui, que eu até alertei vocês aqui que era um ponto de interesse, né? Porque aqui é justamente uma confluência com uma resistência que a gente tinha aqui desses últimos dois fundos, né? Que a gente acabou tocando aqui. Então isso já anteriormente era um suporte e agora está se configurando como uma resistência e confluiu com a nossa LTB, né? Então o caminho aqui, o andar do Bitcoin está exatamente do jeito que a gente queria. Eu tinha até aberto uma posição, né, para scalp / day trade justamente nessa posição. Eu acho que foi um pouquinho mais para cima, foi aqui no 105, né? Foi aqui mais ou menos. A gente abriu essa posição aqui, esperando justamente esse reteste, né? Acabou que a gente desceu um pouco mais, mas a gente sim buscou o reteste. O reteste foi um pouco mais baixo, né, do que a gente queria. A gente queria ele fazer um TP aqui em cima e manter essa posição aqui por esse tempo para acabar fechando aqui. Poderia ter sido mantida, mas era inviável, né? Até porque o nosso preço médio também já não ia estar tão positivo quanto se ele tivesse realmente já feito esse pullback logo aqui nesse primeiro toque. Mas beleza, vamos passar pelos indicadores. Aqui, pelo menos na movimentação dele, está dentro do nosso planejado, está dentro do que a gente tinha previsto. A gente tinha previsto toda essa movimentação quando a gente estava mais ou menos aqui, né? Então todo esse caminho aqui tá saindo tudo sob controle. Sobre os indicadores, sobre essa alta, entre aspas, né, que a gente teve aqui, essa pequena cunha de alta, nosso Open Interest está mostrando algumas coisas interessantes. Por mais que o nosso preço tenha feito um padrãozinho assim de alta clara, aqui com fundos ascendentes e topos ascendentes também, o nosso Open Interest teve topos ascendentes, porém fundos de mesmo nível, né? Isso significa que muitas posições que estão sendo abertas em longs não estão sendo fechadas, não está acontecendo realização de lucro. Então, o pessoal que está abrindo essas posições longs aqui, elas estão mantendo as posições, não estão fechando. Então, o pessoal já está esperando um possível swing trade, né? E também não é uma região para realização de lucro. A gente estava acostumado aqui com regiões maiores, né? 110. Então o pessoal está pensando em segurar um pouco mais nessa região e não realizar os lucros aqui. A gente tem até um crescimento exagerado de posições sendo abertas em longs, porque aqui na mesma região de resistência que a gente fez no preço, confluiu bem aqui com o nosso suporte antigo.
Porém, no Open Interest, a nossa região de resistência passou e a gente rompeu a nossa região de suporte, né? Então, exageradamente, existem posições longs sendo abertas. E outra coisa que entra em confluência, aqui o nosso RSI não está falando nada de importante, tá? Ele está literalmente normal, a gente pode até descartar ele aqui para a gente conseguir abrir um pouco mais de espaço para os outros indicadores. Ao mesmo tempo que o nosso preço está subindo, existem muito mais posições de venda exageradas no nosso CVD. Enquanto o preço tende a subir, o que geralmente acaba pedindo posições compradas em exagero, né? Posições a mercado sendo compradas em exagero, na verdade a gente está tendo o oposto, a gente está tendo muita venda a mercado sendo realizada. Então essa divergência pode indicar que alguns big players estão começando a vender posições meio que de forma mais segmentada. Vende um pouquinho aqui, vende um pouquinho ali, vende mais um pouquinho aqui. Então, por mais que o preço esteja subindo, a força majoritária, na verdade, é a venda, é a queda, o que pode indicar uma subida sem força. E uma coisa que me faz crer nisso é o baixíssimo volume que a gente está tendo nessa subida. Desde quando a gente começou o nosso pullback até agora, a gente teve momentos de volume aqui minúsculos. Até a nossa EMA aqui, né, de volume, que antes era um pouquinho mais alta, caiu, né, nessa região, ela desceu bastante aqui a nossa linha azul. E mesmo assim, vários momentos a gente nem conseguiu ultrapassar a média. Por mais que o preço esteja subindo, a gente tem muito pouco volume aqui. A gente teve 4 candles assim de importância mesmo, num conjunto aqui de sei lá quantos candles, né? Então, acredito eu que essa subida seja mais para captura de liquidez. E liquidez a gente conseguiu pegar bastante aqui nessa região. Teve um momento aqui que a gente não teve nada, que foi mais ou menos no fim de semana, né? Mas a gente já está conseguindo capturar um pouquinho de liquidez aqui. E outra coisa que pode confluir com essa perspectiva também é justamente os mesmos indicadores, mas de formas diferentes. Aqui o nosso LSR, né? O nosso Long Short Ratio, que seria o balanço das posições longs com os comprados. A gente tem muita posição long aberta atualmente, muita posição long mesmo. Agora que o preço ele deu uma caída, né? O pessoal viu a oportunidade de justamente abrir esses longs, o que demonstra o nosso open interest também. Porém, o pessoal não está realizando os lucros ainda. Essa liquidez ainda está disponível para o preço ir buscar. E aonde que fica a liquidez das posições compradas? Em vez de ficar em cima, né, nos TPs, fica lá embaixo, fica na liquidação, certo? Fica nos stop loss. E é essa liquidez que o mercado se interessa. E aqui o nosso CVD, o nosso agregado aqui, né, de exagero, ele tá mínimo, ele tá muito baixo de toda essa queda toda. Existem muito mais vendas a mercado sendo executadas do que compras a mercado. Então a gente tem uma enorme divergência nisso, né? Enquanto alguns indicadores mostram um sentimento altista, outros indicadores mostram um sentimento de queda. Deixa eu mostrar para vocês também um pouco do mapa de liquidação. Deixa eu virar tentar virar um. Deixa eu colocar aqui para vocês primeiro. Aí, ó, perfeito. Olha o nosso mapa de liquidação. Enquanto a gente tem algumas liquidações acumuladas aqui na região do 107,
A gente também tem muitas aqui na região mais abaixo, que seria uma confluência ali com nosso topo inferior da LTB. Vamos aqui no gráfico de 3 dias, que eu acho que fica um pouco mais nítido isso. Ó, nos 3 dias a gente consegue ver bem aonde que está a concentração de liquidez agora. Compara aqui um pouquinho, uns 83 milhões aqui, com essa liquidez toda que a gente tem aqui embaixo. Olha a região dos 103 mil, 103.300, que é justamente a nossa posição de interesse aqui para a abertura do swing. A gente tem muita e muita liquidez aqui nessa região, justamente das posições longs que estão sendo abertas, que o nosso LSR está mostrando. Então eu acho que esse pullback que a gente teve no preço foi extremamente saudável. A gente não está vendo nada mais, nada menos do que uma captura de liquidez, um movimento tradicional aqui para a linha de tendência de baixa continuar seguindo. Aqui então a minha posição continua sendo a mesma. A minha posição long para swing ainda está aqui no 103.2 agora, tá? Eu subi um pouquinho. E aqui a minha posição, meu segundo DCA tá no 100.2 também. Aqui, por exemplo, a gente pode vir buscar um pouco mais essa região, a gente cairia mais ou menos aqui no 102, e aí eu vejo se a gente vai ter força ou não. A gente pode sim continuar rompendo, como vocês conseguiram ver, a gente também tem uma liquidez aqui embaixo. E anteriormente, quando a gente achava que ia buscar liquidez nas regiões inferiores, como a gente estava aqui, lá embaixo mesmo, quando a gente estava exatamente nessas posições aqui, a gente tinha muita, mas muita liquidez aqui na região dos 70 mil. E ainda assim a gente rompeu e foi buscar as liquidez superiores primeiro. Então nada impede disso acontecer de novo, mas na minha perspectiva, no meu planejamento, ainda vejo um espaço para uma correção maior aqui. E por falar em correção também, isso aqui tudo não passa nem perto de uma correção forte mesmo. A gente teve aqui uma pernada de alta absurda de 49%, 50% de alta, enquanto a correção, entre aspas, não passa de 10%. Então isso aqui não chega nem perto de ser uma correção.